Olá, bem-vindos ao canal GEO. O Brasil tem uma das maiores extensões territoriais do planeta. Somos o quinto maior país do mundo. Isso nos dá também a condição de termos a terceira maior fronteira seca do planeta. Só perdemos para a Rússia e para a China. Ou seja, da Guiana, no norte do Brasil, até o Uruguai, no extremo sul, são 10 países que fazem divisas com o nosso território. É uma fronteira gigantesca, são mais de 16 mil quilômetros de terra. Além disso, nós temos um litoral muito extenso, são mais de cerca de 8 mil quilômetros de extensão litorânea, desde o norte do Brasil até também o extremo sul, no Rio Grande do Sul. Toda essa extensão territorial e essas fronteiras, aliadas também às chamadas 300 milhas, que pertencem à soberania do território brasileiro, ou seja, é a faixa de mar que vai desde a nossa costa litorânea, adentrando ao Oceano Atlântico, 300 milhas, por acordos internacionais, fazem parte do território brasileiro. É uma continuidade, do nosso território continental. É uma responsabilidade imensa cuidar de um território tão grande. Não é fácil. Há necessidade de se alocar recursos gigantescos para que se possa garantir a segurança e a integridade do território e do povo que aqui vive, do povo brasileiro. E essas garantias, essa responsabilidade é dada às nossas Forças Armadas, que esse é o papel verdadeiro, das nossas instituições, daqueles que se vestem de fardas para cuidar do território e da segurança do nosso país e do nosso povo. Mas aí nós voltamos à questão das nossas fronteiras. Nossas fronteiras também são verdadeiras peneiras, e eu citei aí na nossa abertura que são peneiras verde-olivas. Por que peneiras verde-olivas? Esse verde vem das matas que compõem grande parte das nossas fronteiras? Não. Essas peneiras são os buracos deixados por quem tem a responsabilidade de cuidar dessas fronteiras. Por nossas fronteiras passam todo tipo de desastre. São biopirataria, a retirada de animais silvestres e de espécimes vegetais das nossas florestas, é o contrabando de armas, é o contrabando de drogas, é a invasão de garimpeiros em territórios brasileiros, em territórios indígenas, ou seja, um verdadeiro desrespeito à soberania nacional. E onde está o verde-oliva responsável por cuidar dessas fronteiras? Eles estão preocupados com urnas eletrônicas. Eles estão preocupados com a responsabilidade que é dos civis, que é da administração do país. Eles estão preocupados em saber quem ocupa a cadeira de presidente, ou do tamanho do soldo que eles vão receber no final do mês, aliado com outros penduricalhos, quando eles assumem agora funções que não são inerentes às suas, mas são inerentes do aparato civil da população. E deixam para trás a sua verdadeira responsabilidade, que é cuidar da soberania nacional, da integridade dos nossos territórios e das nossas fronteiras. Todos os casos recentes que vêm sendo denunciados aí pela mídia nacional e internacional mostram que os descasos que vêm ocorrendo, inclusive na Amazônia legal, na Amazônia brasileira, no norte do nosso país, com avanço sobre terras e territórios já demarcados indígenas, com o descaso e o genocídio contra os povos nativos brasileiros, eles têm acontecido também por conivência e por, digamos assim, irresponsabilidade verde-oliva. Então, nossas fronteiras, nosso espaço aéreo, nosso litoral, que deveria ser cuidado e que o governo dispensa bilhões para isso todos os anos no seu orçamento, está aí à mercê, porque os militares resolveram fazer política, os militares resolveram fazer papel civil e não cumprir as suas obrigações reais.
grande parte da violência que ocorre dentro das nossas cidades, dentro do nosso território, nas nossas zonas urbanas, elas são provenientes do contrabando de armas e drogas que passam pelas nossas fronteiras. E aí vem a pergunta, para que a gente mantém um exército tão grande, uma marinha, uma força aérea, se na realidade essas forças não estão atendendo às necessidades inerentes de um país tão grande e vasto como o do Brasil? Nós temos o 5º exército mais caro do mundo. É o 12º, segundo alguns levantamentos feitos por organismos internacionais. Somos, em termos de investimento, o 12º exército mais caro do mundo. Mas quando você vai pegar o valor gasto, mais de 18 bilhões de dólares, isso dá cerca de 100 bilhões de reais anuais, para o tamanho do efetivo, para o tamanho de aeronaves que a Força Aérea possui, o tamanho de embarcações que a Marinha possui, o tamanho de blindados e o número de envolvidos, né, de militares, ele se torna muito caro. Então a gente não consegue entender porque há exércitos com investimentos muito menores num progresso e num desenvolvimento das suas forças muito maior. Ou seja, precisa-se fazer uma reavaliação dos gastos com as Forças Armadas brasileiras. Precisa-se reavaliar o verdadeiro papel das Forças Armadas brasileiras. Nós não queremos representantes cheios de medalhas, barretes, sem resolver os problemas inerentes, né, de um mundo globalizado, um mundo geopolítico onde as nações têm interesses múltiplos sobre as outras e que, por isso, nós precisamos investir na segurança. As nossas riquezas pertencem ao povo brasileiro e é dado a essas nossas Forças Armadas, as tais das FFAA, né, que recentemente se envolveram em todos os tipos de conflitos. Obviamente, você pode dizer, não foi a instituição, são elementos. Mas então esses elementos precisam ser punidos. E precisa ser dito a eles qual é o verdadeiro papel deles dentro das Forças Armadas e o papel da instituição Forças Armadas, que não é um poder da República. A República tem 3 poderes, que é o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Forças Armadas é instituição de governo. Isso precisa ficar bem claro. Precisamos cuidar das fronteiras, precisamos cuidar do nosso território, precisamos cuidar da nossa Amazônia legal e precisamos cuidar da Amazônia Azul, como é chamada a nossa faixa de mar gigantesca, a qual temos direito soberano. Inclusive, é nessa faixa de mar onde está o pré-sal, onde boa parte da riqueza brasileira está sendo extraída. Por isso, precisamos repensar o papel dos nossos militares, o papel das nossas Forças Armadas nesse histórico de república de mais de 100 anos. Qual é o verdadeiro papel de nossas instituições? E não podemos ter medo de falar e fazer esse debate nacional. Está na hora de realmente voltarmos nossos olhos para os nossos assuntos internos. Porque externos, graças a Deus, estamos muito bem. Os nossos vizinhos têm se mantido nossos parceiros e amigos comerciais, parceiros culturais, e não temos problemas com fronteiras inimigas ou conflitos, nada disso. Mas precisamos resolver os nossos problemas internos, mas precisamos cuidar dessas fronteiras com muita segurança, para que a nossa soberania seja mantida e que os nossos recursos naturais e que o nosso povo esteja seguro, que o nosso desenvolvimento seja realmente um objetivo comum de todas as nossas instituições. Pessoal, falaremos desse assunto mais vezes nos nossos próximos vídeos. Esse é um assunto muito importante, que não pode ser tratado num vídeo de 9 ou 10 minutos, mas que a gente precisa fazer debates sobre temas específicos, levando em consideração todos os fatos que venham acontecendo, que já aconteceram historicamente e os mais recentes agora, diante de toda essa visão. A questão, por exemplo, do povo Yanomami nos remete para esse problema das peneiras verdes olivas. Elas precisam ser resolvidas.
Não é isso? Bom, deixem seu like se gostou do nosso vídeo, dê o joinha, convide mais pessoas para poder assistir os vídeos do nosso canal. Faça parte da nossa comunidade científica e geopolítica, ok? Um grande abraço, até a próxima.